Bom, Rodrigo, primeiramente queria te agradecer, foi ótima a palestra, a gente gostou muito, todo mundo gostou muito, é sempre bom receber nossos clientes e ver, enfim, como a Audaces impacta também o negócio de vocês e toda essa troca. Eu queria que você começasse contando primeiro um pouquinho como surgiu a ideia do negócio, como surgiu o nome, Química, né? Que é um nome talvez um pouco diferente aí para o mundo da moda. Antes de qualquer coisa, eu que fico feliz e agradecido pelo convite. Uma generosidade muito grande eu poder estar aqui contribuindo e também recebendo boas energias e muito conhecimento. Fiquei muito feliz com esse momento. Bom, a Química, ela de fato tem uma história bem legal e peculiar por trás da criação. Vou me ater ao nome. A empresa foi criada lá atrás pelos meus pais, né? E a minha mãe, lá na jornada dela, há 30 anos, quando ela criou a sua primeira marca, digamos assim, ela tinha uma condição muito simples naquela época e ela queria sair daquela situação para realmente ganhar o mundo, né, de acordo com os sonhos dela. E aí ela criou uma marca que chamava-se Revolução. E ela teve um certo sucesso com aquela marca dela, né, obviamente muito petitinha ali dentro da cidade onde a gente mora, e logo ela partiu para algo maior. E lá na nossa cidade tem uma avenida que chama-se Avenida da Moda. E essa Avenida da Moda, naquela época, tinha mais de 100 fábricas de roupa e marcas, né? E aí ela precisava chegar chegando, ela queria realmente chegar impactando e não ser mais uma fábrica igual as outras que já existiam. E aí ela criou a Novata, porque ela queria realmente ser algo diferente que estava chegando para de fato impactar. E aí o Novata dela era com 2 T's. E realmente deu muito certo a Novata, e na sequência ela era muito sozinha na operação, né? Meu pai ele tinha outro negócio, e aí ela fazia a parte de pilotagem, modelagem, ela fazia parte muitas vezes de costureira, enfim, de estilista, de compras, e ela chegou um momento que ela chegou no auge, assim, que ela não conseguia mais gerenciar tudo, cansou, teoricamente, do negócio, e falou, não, eu não consigo mais, vou vender a Novata. E vendeu a Novata, ok. E aí ela pensou, eu vou fazer algo mais fácil. Vou fazer algo que não precise de toda hora criar algo novo. E aí ela criou uma marca infantil que chamava-se Pedrita, né? E dessa vez eu até brinco que ela não foi tão, vamos falar assim, criativa, porque ela chama-se Pedriane. Então ela fez ali uma derivação, mas enfim, foi muito legal, porém foi um fracasso. Ao mesmo tempo, a Pedrita foi um fracasso porque ela não teve bons resultados e em um ano ela entrou em falência. Só que ela teve uma resiliência que batia muito forte ali dentro do coração dela, dentro daquela vontade dela de vencer, que ela falou, eu preciso achar algo que vai me fazer sonhar de novo, algo que vai fazer realmente eu sair inclusive dessa falência. E aí ela sempre teve essa proximidade muito grande com a roupa, com a moda, e eu acredito que Deus foi muito generoso com ela em relação a ela ter essa sensibilidade de poder criar. E aí veio um insight e ela falou, peraí, o que eu sei fazer? O que melhor eu faço? É roupa para mulher. Então existe uma química entre nós, entre ela e a moda, entre ela e o produto. E aí ela não poderia fazer um química com QU, né? E aí então ela teve ali a brilhante ideia de fazer química com K-I-M-I-K-A. Ou seja, a química realmente ela tem essa irreverência, ela tem essa coisa única. E de lá para cá, a química de fato tem sido realmente uma marca muito relevante e assim, fica muito feliz com os depoimentos que a gente ouve das mulheres que usam a química e são impactadas. É essa a história da criação do nome da química. Muito legal, uma história longa, uma trajetória longa de, enfim, muito conhecimento, muitos aprendizados da sua mãe, que eu acredito que ela tenha passado para você também. E eu queria saber de todos esses aprendizados ao longo dos anos, tanto com a química e as outras marcas, qual que você acha que foi a decisão de negócio que mais impactou para ter ali um crescimento do negócio, para um reconhecimento da marca cada vez maior? Eu acho que a grande decisão do nosso negócio foi acreditar nas pessoas, apostar nas pessoas, desenvolver e crescer com as pessoas. Vamos imaginar que lá atrás, quando a minha mãe estava saindo da falência dela, ela voltou a fazer sozinha. Aí ela tinha mais uma pessoa, mais outra, ela tinha meia dúzia de pessoas. Só que chegou um ponto que ela não saía daquilo. Então ela, de fato, de uma maneira até muito
sem tanta intencionalidade, começou a promover as pessoas ali ao lado dela, começou a acreditar que as pessoas poderiam ser essa força que faria com que a marca e a própria empresa crescesse. Então, eu acho que o nosso grande ativo, o nosso grande foco, óbvio, a gente tem um carinho e um olhar muito grande para a marca como um todo, mas as pessoas é que fazem tudo isso acontecer. E essas pessoas que eu digo as pessoas dentro da nossa operação, as pessoas que são os nossos clientes, os nossos fornecedores, né? Então a gente olha muito para isso. Eu acho que essa é a grande decisão de negócio que a gente tomou lá atrás. Muito bom, eu acho que aí também, né, tem essa sinergia também com a Audaces, que Sim. tem esse mesmo propósito de olhar para as pessoas, para a colaboração e passar isso também para os clientes. Então, acho que talvez por isso que haja essa identificação tão grande. Sim. E eu queria uma visão sua, assim, pensando em outras empresas, o que você acha ao longo dos anos que as empresas às vezes cometem de erros e que ou você cometeu e conseguiu mudar aí ao longo do trajeto, ou que você veio e já conseguiu não cometer esse erro? Então, principalmente nesse mercado da moda, que é um mercado, ele é muito volátil. Vamos imaginar que existe uma barreira de grandes marcas, digamos, que elas também são abaladas pela volatilidade do mercado, pelo momento de qualquer situação que aconteça, mas elas ali têm, de certa maneira, a sua estabilidade. Mas a grande maioria do mercado, que são pequenas, médias, quase grandes marcas, empresas, às vezes e por muito tempo eu fui muito assim, inclusive. Inclusive eu tenho esse pensamento até hoje, que eu sou um pouco diferente da bandeira do Brasil, que é ordem e progresso. Eu sou muito mais progresso e depois a ordem vem atrás. Mas essa ordem vir atrás, ela é muito perigosa. Então eu acho que, na minha visão, com relação ao meu negócio, às vezes fazer as coisas muito pela coxa, ou seja, vamos fazer, depois a gente vê o que dá. Não. Inclusive, a Audaces tem um papel muito importante nessa trajetória nossa, que é, no momento que a gente decidiu, de fato, crescer de forma consciente, planejada, por exemplo, para dentro da parte produtiva, a gente precisava, né, de um parceiro estratégico, como eu disse, para ajudar a gente a ter previsibilidade, para ajudar a gente a ter menos retrabalho, para ajudar a gente a ter mais assertividade. Então, está muito ligado a, de alguma maneira, estruturar ou fazer de forma estruturada para que a gente realmente cresça e não sofra lá na frente consequências sem ter tido pensado antes. Eu acredito que esse é um grande erro que já cometemos várias vezes, até pelo instinto empreendedor, a gente às vezes quer fazer, mas precisa de fato ter esse planejamento, essa estruturação, esses parceiros estratégicos que vão fazer com que o nosso negócio ele fique mais palpável, mais saudável, com menos riscos. E quando a gente fala dos parceiros estratégicos e da Audaces, consegue contar brevemente como foi o porquê de procurar a Audaces e os principais ganhos que você percebeu ali alguns ganhos que você percebeu dessa parceria. Sim. Que você vê para o seu negócio? Inclusive no painel, né, em conversa com o Renner, lá atrás, já existe há muito tempo, aliás, um jargão no próprio mercado que não tem como eu abrir uma confecção sem ter Audaces, né? Então, já se começava assim, porque eu precisava ter uma plotter, precisava de fazer ampliação ali no programinha e tal. Só que, quando a gente começa a partir para um nível um pouco mais estruturado, não tem como simplesmente só ter uma plotter, né? Isso, para de fato, quem quer crescer e realmente expandir e ter previsibilidade de crescimento, precisa ter realmente algo que vai sustentar esse crescimento, né? Então foi nesse momento que, posso dizer que há menos de 10 anos, a gente resolveu olhar muito forte para essa parceria com a Audaces e a gente realmente começou a usar aquilo que a Audaces tinha para nos oferecer. Então foi, vou falar aqui, principalmente de 5 anos para cá, que a gente realmente apostou forte nessa parceria e hoje a gente vê o quão feliz a gente foi nessa decisão. Que ótimo. E se você tivesse que dar um conselho para quem está começando ou para quem quer criar uma marca, qual desses aprendizados aí ao longo da vida que você falaria para a pessoa começar a aplicar amanhã? Olha, eu falaria alguns, mas nada mais forte do que a resiliência. Viver num mercado que ele traz uma oscilação constante, a gente precisa primeiro gostar e ter a certeza muito forte do que aquilo que a gente quer fazer é realmente algo que nos faz acordar todos os dias. Mas ao mesmo tempo a gente não pode viver só de um mundo romântico, a gente precisa fechar a conta no final do dia. Então é realmente tentar fazer de uma maneira mais planejada, por mais simples que seja, fazer esse
planejamento antes de iniciar aí só no peito, porque muitas das vezes o negócio é bom, a ideia é boa, pode dar muito certo, mas por falta de alguns cuidados, de ter pensado, de ter planejado, de ter avaliado possibilidades, o negócio para no meio do caminho. Por um simples, talvez, planejamento feito antes, daria muito certo. Então, é isso, resiliência e da maneira que der, um planejamento, uma estruturação, algumas simulações para que realmente o negócio seja sustentável. Perfeito, ótimos conselhos. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, que essa parceria com a Audace só cresça. Sim. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui hoje e espero poder também, na nossa jornada, crescer e contar muito com a Audace. Com certeza, a gente vai estar aqui disponível, porque, enfim, quando a Audace cresce, vocês crescem e vice-versa, então... Perfeito. É isso, estaremos sempre torcendo por você. Muito obrigado. Muito obrigada.